Shalom, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal. Esse vídeo eu gostaria de dizer por que todo curso ou todo assunto de Torá, uma pessoa perguntou, por que todo assunto de Torá, os cursos, por que é tudo pago, né, dentro do judaísmo né, e ele, né, por ter tradição ocidental, e ele pegou e falou assim, e na igreja nada é pago, né? Então assim, eu falei para ele, falou, olha, isso é meio que uma ilusão de ótica, né? Meio que uma ilusão de ótica, porque, por exemplo, quando você tem aqui a igreja católica, né, aqui da praça aqui embaixo aqui, tudo, né, toda essa estrutura da igreja, ela sobrevive por algum dinheiro. Então assim, nessa colocação que você está usando não é válida por isso, né? Então toda a estrutura da igreja, por exemplo, católica, que ela é toda paga, né? E isso os fiéis é que mantém né, essa igreja funcionando, né, essa construção deles aí funcionando. Por quê? Porque ele sabe que toda semana ele vai poder ir lá, vai poder participar, então tem todo um aparato, uma estrutura. E com a Torá, né, o que às vezes acontece é que quando não existe um compromisso com a Torá, não existe um compromisso de uma pessoa adquirir Torá, né, de uma pessoa estudar Torá por método, adquirir, estudar Kabbalah, estudar né, o conhecimento profundo da Torá, quando não há um empenho, né, do estudante, aquilo que ele está fazendo não vale nada. Tá? Porque o que faz uma coisa valer algum, né? O que faz um assunto, um determinado estudo valer alguma coisa é quando você realmente está empregando a sua força de trabalho em cima daquilo, né? É como, por exemplo, um atleta, quando ele vence uma Olimpíada, quando ele vence qualquer torneio, qualquer, né, a competição que ele está participando, o que faz aquilo ter valor para ele? O que faz aquilo ter valor para ele é o empenho de tempo, é o empenho de energia, de dinheiro, de método que ele utilizou para poder ganhar aquela competição, né? Então a Torá também ela envolve tudo isso, né? Então, por que a Torá ela é escrita num pergaminho, né? num pergaminho cacheiro, de animal cacheiro? Por quê? Porque aquilo ele tem que custar algo que faz parte da natureza humana, né? Que faz parte do processo natural humano. Então, quando nós estudamos Torá, nós empenhamos, que nós pagamos os nossos estudos, que nós evoluímos através disso, né? Que você empenha o seu trabalho, que você empenha o seu tempo, porque Torá, você tem que empenhar o tempo para poder estudar, você tem que empenhar o dinheiro para poder estudar, né, a sua condição de trabalho, aquilo que você trabalhou e tal, daquilo que você trabalhou, e você tira uma parte daquele dinheiro ainda para estudar a Torá, para poder obter conhecimento de Torá. Então, só assim essa Torá que você está recebendo, só assim ela terá valor para você, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma nota, qualquer dinheiro que você pegar, exemplo, eu vou tirar aqui uma nota aqui, ó, essa nota aqui de 20, né? Aqui R$20, né? Então, esse material que
que é feito essa nota aqui, né? Esse material aqui, o papel dela, o papel moeda, feito em alta escala, né? Isso não deve valer nenhum centavo, feito em alta escala. Mas o que faz essa nota valer R$20 e não um centavo, não exatamente o material dela? O que faz isso é o valor que nós damos ao dinheiro, é o valor que o dinheiro recebe. Então, assim também é o estudo da Torá. O que faz o estudo da Torá ter o valor que tem é pelo valor que nós damos ao estudo da Torá, né? Por aquilo que é mais aquilo que nos é precioso, né? O nosso tempo, o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho, isso são coisas preciosas para nós, e nós empenhamos isso em conseguir Torá, em adquirir Torá, né? No meu caso, né, já viajei para poder estudar a Torá, viajei diversas vezes, né? Final de semana, passando o final de semana viajando, às vezes a noite inteira dentro do ônibus, depois para poder chegar na escola, lecionar a semana inteira, no final de semana viajando de novo para poder estudar a Torá. Então isso passou a ter valor para mim, isso passou a ter significado, isso passa a ter um significado especial, né? Isso passa a ter um significado além daquilo que se fosse uma mera coisa, né? Se as pessoas e tanto que, por exemplo, às vezes a gente tem assim um grupo de WhatsApp ou os grupos na internet, você vê que as pessoas elas não estão nem aí para nada, né? Na mesma hora que a pessoa ela fala um assunto de Torá ali, ele já mistura aquele assunto lá com o futebol, com o cristianismo, com o anúncio de carro, né? No Facebook eles mandam no grupo de judaísmo anúncio de carro, porque o ser humano, você vê que nesses lugares o ser humano não dá valor para as coisas, ele não está ali empenhando valor, ele está ali, por exemplo, se aparecer um vídeo de um rabino ali falando qualquer coisa, ele coloca ali, assiste 3 minutos daquilo ali e deixa aquilo para lá, e depois ele vê um vídeo de uma outra pessoa falando sobre o judaísmo, ele assiste mais 2 minutos, ele larga aquilo para lá. Por quê? Porque esse tipo de coisa não há compromisso com isso, não há metodologia nesse tipo de situação. Então, né? E eu fico vendo muitas pessoas, muitos rabinos colocando vídeos, falando e tal, eles estão falando para pessoas que nem querem ouvir, pessoas que nem querem saber de Torá, ou pessoas que vão pegar a Torá e misturar com coisas, misturar com idolatria, né? Pessoas que vão fazer um mau uso daquele ensinamento da Torá. Então, assim, por isso que eu e todo mundo, né, deve notar que não é uma boa coisa, Torá ficar jogada pelo mundo, né? Você não pega, por exemplo, um rolo de Torá, um rolo de 60 mil reais, de 100 mil reais, né? Um rolo de 120 mil reais e joga esse rolo assim, né? Para todo mundo, que é o valor que um Sefer Torá custa, né? E você joga esse rolo para todo mundo, joga no mundo, né? E as pessoas não estão nem aí para aquilo, né? As pessoas não querem nem saber, né? As pessoas não querem, eles não querem saber desse tipo de coisa. Por quê? Porque quando não há um empenho em Torá, você banaliza a Torá, você coloca a Torá para ser banalizada, né? Por que um tefilim aí custa 3 mil reais? A pessoa, por que esse tefilim é tão caro? É porque ali dentro há algo muito importante, né? Isso é para cumprir uma mitzvah da Torá, né? Então, assim, é algo muito importante, ou seja, tem um valor todo especial, né? Então, a Torá ela só tem valor quando nós damos o devido valor para a Torá. Sem o devido valor,
né, ela passa a ser uma coisa qualquer, uma coisa que você pode entrar lá na internet e ver lá alguém falando alguma coisa, assiste 5 minutos daquele vídeo, vê o outro falando, assiste 2 minutos, e daí a pouco você fala assim, eu já vi tudo que eu queria ver de Torá, e né? Então tá bom isso aí, é isso mesmo, né? Então assim, isso não tem valor nenhum, tá? Então é por isso que toda a Torá ela deve ser comprada, ela deve ser comprada com um esforço humano. Deve haver um esforço humano para poder estudar a Torá, para poder se empenhar na Torá, para poder fazer com que a Torá, né? A Torá ela só cresce, nós só crescemos em Torá quando nós nos empenhamos em Torá. Então, né? Então o eterno Criador ele aprova em tornar a Torá grande, a Torá grandiosa. Por quê? Porque por causa do empenho que é necessário para conseguir Torá, para poder adquirir Torá. Então é por isso que todo o ensino da Torá, todo o ensino de assuntos da Torá, de Cabalá, mística, tudo isso deve custar um esforço, deve custar o nosso dinheiro, deve custar o nosso empenho, deve custar o nosso tempo, deve custar aquilo que nos é mais precioso, né? Para a gente poder empenhar e para que isso tenha muito valor. Então só assim que nós todos, nós conseguimos criar uma Torá de valor, criar porque Torá quer dizer lei no sentido de ensinamento, só assim nós conseguimos um ensinamento de valor, né? Uma diretriz de valor, nós teremos algo que nos é valoroso, que nos custa, né? Nos custa caro, né? Então assim nós podemos valorizar a Torá que temos, né? Valorizar tudo que vem da Torá e tornar a Torá grandiosa, tá? Então é por isso que o estudo de Torá, é por isso que ele é pago, é por isso que a mística judaica, o estudo da mística judaica, é por isso que é pago, é por isso que é por isso que deve ser assim, para que isso não seja precioso, né? Para que as pessoas não façam desdenho, ou seja, você tá falando de Torá, né? Liga uma câmera igual essa aqui agora e começa a falar de assuntos de Torá e tal, e as pessoas vão entrando ali e um sai, um xinga alguma coisa nos comentários, o outro mistura aquilo com a idolatria, né? Idolatria cristã, o outro vai misturando aqueles assuntos ali e ninguém tá nem aí para nada. Então assim, esse tipo de coisa não é Torá de valor, não é Torá verdadeira. Tá? A Torá verdadeira, ela é um ensinamento que nos custa, né? que nós nos empenhamos para conseguir, que nós nos esforçamos para conseguir. Tá? Só assim a nossa vida tem sentido e tem valor. Shavuot Tov, Shalom.